Eita, que deu uma esfriada boa em São Paulo, ei, aqui pelo lado do sul aí, o pessoal do Nordeste ainda continua tendo aquele verão gostoso, né? Aquele inverno que parece um verão. A gente aqui no sul já está sentindo o reflexo, acostumado aí, de repente, é uma semana de 30 graus, final de semana a temperatura despencou. Vamos ter um Morumbi amanhã com 40 mil torcedores e com certeza com uns 10 graus, 15 graus por aí, né? E a expectativa aí? Como é que tá, meus irmãos? Como é que tá a expectativa para o jogo de amanhã? Ah, enquanto isso, meu querido irmão Heitor, que está lá na Itália, está curtindo lá um Mediterrâneo com sol, né? Grande abraço para o meu irmão Heitor, sempre presente aqui no São Paulo Raiz, como todos vocês, pessoal, não tenho nem como agradecer a parceria de todos, né? O convívio com todos, extremamente salutar e positivo. Como é que tá o coração para amanhã? Pô, o coração para amanhã, né? A gente abre uma semana interessante, né? A gente pega o último colocado no Campeonato Brasileiro, vai lá para Montevidéu pegar o Nacional, abrir a porta da Libertadores, né? Pega o Parmeira aqui no outro final de semana na casa deles e pega o Nacional no Morumbi. Então, sensacional essa sequência, né, gente? A gente que vem aí do jogo da Copa do Brasil, os três campeonatos se juntaram, né? E aí, você acha que o time tem que vir misto, o time tem que vir alternativo, o time tem que vir titular? Como é que você coloca isso no pacote? Eu vou deixar bem claro uma coisa para vocês, meus irmãos. Eu não caio no conto da maratona. Eu definitivamente não caio no... Porque assim, o futebol desses últimos tempos, o pessoal cria determinados chavões, né? O pessoal cria determinados mantras que todo mundo repete. Então o cara fala uma coisa, fala uma coisa, fala uma coisa, pronto. Aí todo mundo começa a repetir aquilo e não reflete profundamente, né? Não vai lá no fundo para tentar verificar se realmente isso. Por que eu estou falando isso para vocês? Vamos lá, senhores. O Campeonato Brasileiro dos anos 70 eram 100 times, cara. Eram 100 times, 80 times, 90 times. A gente disputava o Paulista, que tinha um valor gigante. Ser campeão paulista era a coisa mais sensacional que tinha, né? O Campeonato Brasileiro que começa em 1971, São Paulo vice-campeão pro Atlético Mineiro do Tele Santana. E o brasileiro chegou uma época que tinha 80, 90 times. Era interessante, porque, por exemplo, o São Paulo ia jogar no Norte, ia lá no Amazonas, pegava o Nacional, ou o Rio Negro, ou o Fast Club, né? E depois já ia para Belém do Pará, já jogava com o Remo, com o querido Paysandu, com a Tunaluso brasileira, né? Então o São Paulo jogava, por exemplo, Manaus, Belém, passava ali por Fortaleza, já passava ali por Recife e vinha para São Paulo. Então o time fazia uma excursão, era uma turnê, na verdade, de campeonato. O time aproveitava os jogos que tinham pela região para não fazer o vai e vem, e jogavam as partidas fora. Era muito interessante isso. O pessoal vai se lembrar aí, né? No Maranhão, pegar o Motoclube, no Piauí, pegar o Piauí ou o River do Piauí. Meu Deus, tanto time legal, né, que a gente tinha nos anos 70 que não tem mais. E os caras jogavam, meus irmãos, a mesma quantidade de partida, pelo menos, que se joga hoje em dia. Não tem diferença absolutamente nenhuma. Aí alguém vai falar assim, mas Rory, você tem que entender que hoje os nossos guerreiros jogam com muita intensidade. Eles correm demais o campo inteiro, tem que fazer cobertura, tem que preencher o espaço, tem que agredir o... Então, eu escuto cada coisa que eu vou te falar um negócio, cara. Como é que vocês sabem que o jogador corre mais hoje? Ah, porque ele usa um GPS no sutiã, né? E lá está escrito quantos quilômetros ele corre. Ah, mas antes eles não usavam. Como é que você sabe quanto eles corriam? Papo furado, gente. Papo furado, mantra do futebol. Você jogava tanto número de partidas, se não mais, como se joga hoje, né? Você não tinha tecnologia na medicina que faz com que o jogador hoje esteja super nutrido. Você não tinha tecnologia de uniforme e chuteira. Você pega uma chuteira com o dedo hoje, de leve. Camisas que absorvem a temperatura ambiente. Blá, blá, blá todo. Gramados maravilhosos hoje em dia. Aquele tempo você é terrão.
Você ia jogar na Vila Belmiro, era areia. Papo furado de maratona. Gente, eu não caio nessa. Eu fiz até um levantamento aqui, que eu gosto muito de olhar os números, e repito, o número não é só uma informação matemática. O número ele é inteligente, ele traz informação para a gente, né? Para você ter uma ideia, o São Paulo esse ano vai fazer 74, 75 jogos esse ano. Juntar Paulista, Libertadores, chegando na final de todos, eu estou colocando aqui, brasileiro, blá, 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 essa coisa toda. O São Paulo vai fazer 75 jogos. O São Paulo de 92, ele fez, deixa eu botar o óculos que eu vou falar, viu? Ele fez 84 partidas no ano. Vocês sabem tudo que o São Paulo ganhou, não preciso ficar falando aqui. 93, 97 jogos o São Paulo fez no ano. 2005, que ganhou Libertadores, ganhou Mundial, 81 partidas. Agora vem com esse papo furado aí de maratona, rapaz, que o jogador precisa descansar. Foi detectada um incômodo no jogador. Blá, blá, blá. Papo furado, velho. Papo furado, que tem um monte de gente que cai. Aí você vê os caras, não, mas precisa preservar o jogo. É preservar o Katsu. Preservar o Katsu que precisa. Neguinho que ganha R$500 mil, aí tem que preservar. Tem que botar pra jogar esse monte de pé de burro aí. Porque é o mínimo que esses caras têm a fazer, é jogar bola, né? Pois bem, e aí o São Paulo vem com o time reserva? Possivelmente. Deixa eu falar, o Rony Altieri, São Paulo, raiz da área, se eu não der esse break, aí eu vou até o final sem dar break. Vou falar uma coisa pra vocês. Parabéns às meninas do vôlei. Do vôlei pelo bronze, as meninas do futebol pela prata. Parabéns. Porque os guerreiros, como é que chama? Os perninha, nem classificar para a Olimpíada classificaram. A boleirada, a molecada boa de bola que se preocupa com cabelo e dancinha e futebolzinho de bosta desse tamanho, né? Parabéns para as meninas. Pois bem, Toninho Guerreiro, aniversário hoje, hein? Meu gigante irmão aí. Roné, Toninho Guerreiro faz aniversário. Que maravilha, Toninho Guerreiro, maravilhoso. Quem viu, viu. Eu vi. Hoje vê cada centroavante aí que, pelo amor de Deus, é por isso que a gente perde os cabelos ficam tudo em pé, a barba fica branca, por causa disso, né? Vida eterna para Toninho Guerreiro, que já morreu, tá lá na seleção, né? Irmãos, o São Paulo tem aí, né, como eu falei, uma semana gigante, hein? Uma semana, como é que eu vou falar para vocês, decisiva na vida do São Paulo. Daqui para frente é só decisivo também, né? Tô falando alguma novidade? São Paulo pega aí o Atlético de Goiás, último colocado do campeonato. Eu estava lendo o negócio aqui, como é que é? 14 jogos que o Atlético não ganha, velho. 14 jogos que o Atlético não ganha. Meu Deus, hein? Amanhã Morumbi, com a torcida do lado, jogando em casa. Aí, às vezes se tropeça, vão falar assim, o cara tá com a cabeça na Libertadores. Eu escuto cada idiotice que eu quero morrer. Pois bem, vamos lá, vamos continuar aqui com o pré-jogo. Claro que tem algumas possibilidades, algumas alternativas. Então, por exemplo, de repente o Zubeldia fala, cara, esse cara aqui para mim é importante. De repente ele se machuca, eu perco ele lá numa decisão com o Nacional. Então eu tenho um substituto à altura. Aí entra o planejamento que o São Paulo não faz. Aí entra o planejamento que a diretoria não tem, né? Porque aí teria que ter aqueles jogadores preparados para essa função. Nós temos alguém hoje para substituir o Wellington, que é ruim de bola. Não tem. Então tem que jogar o Wellington. Na zaga, eu acho que dá até pra gente botar. Então, por exemplo, o Zubeldia chega pro Arboleda e pro Franco e fala pros dois. E aí, cara? O Arboleda fala, eu tô com o joelho aqui um pouquinho. Opa, então beleza, joga Ferrarese e Franco. Entendeu? Então dá pra ele botar o Ferrarese ali e manter um titular. Pra direita, vamos. Eu prefiro ver o Rafinha lá em Montevidéu. E não dá pra forçar muito o Rafinha. Eu prefiro ver o Rafinha lá. O que eu faço? Joga Igor Vinícius, né? Ali no meio, Bobadilha e Luiz Gustavo. Vem aqui e aí. Vou descansar o Luiz Gustavo. Bobadilha, né? Ficou no banco muito tempo, blá, 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 aquela coisa toda. Eu vou jogar, sei lá, eu com o Lisieiro ali, né? Então dá para fazer uma composição assim, né? Tem função, tem o Eric para jogar, de repente no lugar do Ferreira. O Rato entra, o Luciano, que é o titular do Zubeldia, descansa. Sabe assim? O André Silva, que é fraco demais.
no lugar do Caleri, mas deixa todo mundo que você vai tirar do time Zubar no banco. Porque se precisar, você bota os caras. Porque tem que ganhar do Atlético de Goiás. Meu Deus do céu, se não ganhar do Atlético de Goiás, se mata. Com todo respeito ao Atlético de Goiás. Né? Então é isso, dá para fazer ali meio que um misto, sem mexer na característica titular do time. Né? Isso que é muito importante, isso que é fundamental para esse jogo de amanhã. E a cabeça tem que estar no jogo de amanhã. Ponto final. Não precisa ficar falando aqui, né? Ah, mas o coitado do jogador tá preocupado lá com o nascimento. Ah, coitado do rato que nasce pelado. E não é o nosso rato, o nosso lado. Mas, Rubem, você esqueceu de falar de Nestor. Nestor pode ser titular, entrar jogando. Eu já sei já. Eu já sei que ele vai pôr o Nestor. Por isso que eu não falei. Que é lógico que ele vai pôr o Nestor. Depois vocês me cobram. Tá bom, gente? É isso daí, meus irmãos. A gente volta a falar de São Paulo em breve. E eu não caio nesse papo de maratona, não, hein? Deixa seu comentário a respeito disso, se você acha que tem maratona, se você acha que não tem, né? O portal aqui do São Paulo Raiz sempre à disposição dos meus queridos irmãos aí para os comentários. Eu agradeço de coração. Se puder dar um like, a gente agradece. Se puder, olha se você está inscrito no canal, porque o São Paulo Raiz despenca a passos largos, né, de inscrito no canal. Impressionante, todo mundo sobe de inscrito, o meu despenca. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, um abraço, tamo junto.